E aí, pessoal do blog Estrangulamento Ezequiel, professor Márcio, a pedido aí do professor, eu estou fazendo um vídeo aqui falando um pouco sobre a história da capoeira, tá? Meu nome é Balão, sou capoeirista, mestre de capoeira e profissional. Antes de falar um pouco da história da capoeira, eu vou falar também da conjuntura, como eu fui formado na capoeira. Eu estou completando 36 anos de capoeira, 50 anos de idade, sou o atual presidente de uma ONG chamada Instituto CTE Capoeiragem. Eu sou o fundador da escola CTE Capoeiragem, juntamente com o mestre Papa, que é o nosso núcleo lá na Suíça. Nossa escola está em mais 3 países e alguns outros estados aqui do Brasil, tá? A gente trabalha muito a capoeira como uma ferramenta educacional. E dentro dessa perspectiva a gente vai adentrando na parte histórica, tá? Não sou pesquisador, não sou historiador, mas por nós sermos amantes da capoeira e profissionais, a gente vai nesse campo da curiosidade, lendo, etc e tal. Então, falar sobre essa história da capoeira, a gente tem algumas coisas que impedem que a gente fale da capoeira nos séculos que antecedem o século XIX, ou seja, o século XVIII, século XVII, século XVI. A cidade de Salvador, ela foi fundada em 1549. Com isso, já se iniciaram, óbvio, já tinha antes se iniciado também, mas aqui o tráfico de escravos da África para cá. Então, diversos africanos de diversas etnias vieram para cá, para Salvador. Muitos foram deslocados para o Recôncavo Baiano, próximo aqui. Salvador, nessa época, em 1549, era uma cidade com uma conjuntura medieval, uma cidade fortaleza, era toda murada essa cidade. Tá? Então, nós tínhamos aqui 2 portas nessa cidade, uma porta que a gente estava ali, onde é agora a Praça Castro Alves, e a outra porta lá embaixo, um pouco mais para baixo ali do Largo do Pelourinho. Eram 2 portas, é uma cidade murada. Essa conjuntura, a grande parte dos africanos que foram trazidos escravizados para cá, a grande parte nessa época, essa parte foi para o Recôncavo Baiano, que lá estavam os engenhos, né? A cana-de-açúcar, para eles trabalharem de uma maneira escrava, que a gente sabe toda essa história, né? Nós estudamos, é bom a gente até revisar muitas coisas do que a gente viu na época de escola mesmo. Tem algumas coisas que relativamente foram deturpadas, eu acho que é bom a gente enxergar também de outras formas, ler outros autores, hoje em dia, pesquisadores. E agora adentrando mais nessa perspectiva da capoeira como uma parte histórica. Na Primeira República, os documentos sobre os negros aqui, sobre o processo de escravidão, foram queimados logo na Primeira República. Então, eu estou falando de 1889. A capoeira foi logo criminalizada no primeiro Código Penal da República em 1890. Ou seja, essa conjuntura das cidades, que ela já se desestrutura um pouco esse campo mais medieval dessa cidade, que era toda murada, isso vai se desestruturando com o tempo, ela ficou mais aberta, mas cada vez mais veio tomando força, consequentemente, essa parte urbana. Aí que vem, pelo menos alguns pesquisadores, como um grande que nós temos aí, que é Valdeluí Rego, que aqui esse livro, Capoeira Angola, ainda continua sendo uma das bíblias da capoeira. Esse livro foi publicado na década de 60, esse livro, né, 1966 ou 67, 68 mais ou menos. E aí a gente vai passando por outras pessoas também, como Fred Abreu, um grande historiador, tá? Antônio Liberac, também outro grande pesquisador. E a gente vai passando também por pessoas mais recentes, sobre Mestre Nené, o filho do Mestre Bimba. Ele acabou de lançar esse livro, mais ou menos tem 1 ano e pouquinho que ele lançou, menos de 1 ano que ele lança esse livro, que eu vou falar um pouco sobre Mestre Bimba como divisor de águas já no século XX. Tá? Então, esse século XIX, a gente tem fatos, por exemplo, de um capoeirista no final do século XIX, ele se envolvendo no campo político dos capoeiristas. Tá? Esse capoeirista aqui chamado Macaco Beleza,
Isso aqui teve um episódio chamado Massacre do Taboão, que é o Taboão, a gente sabe ali, né? Largo do Pelourinho, desceu o Taboão, que foi em 1888, esse episódio, ou seja, antes da República, em plena abolição, né? 13 de maio, né? De 1888, aconteceu um fato que o capoeirista Macaco Beleza ele era a favor dos monarquistas. Ia ter um palanque aqui dos monarquistas, né, que veio o Conde D, que era o marido da princesa Isabel, juntamente com um republicano, que é Silva Jardim. E aí eles vieram fazer palanque, um defendendo a monarquia, outro defendendo a república. E Macaco Beleza era a favor dos monarquistas. Então você já vê a capoeira urbana, eu quero mostrar, já estruturada, muito estruturada nesse momento. Não é essa capoeira com birimbau. Até então, a gente pega aí o final do século. Então no século XIX, você não tem registros da capoeira junto com o birimbau, ou seja, o birimbau inserido nesses mecanismos da capoeira, ou seja, em formato de roda, que a gente vê muito hoje em dia. Isso a gente consegue ver a partir do século XX. Na primeira metade do século XX, nós começamos a ver isso. Então a capoeira tinha muito essa visibilidade e o posicionamento deles com a capoeira na rua. Não era capoeira em recinto fechado como nós fazemos hoje em dia, em academias, em clubes, enfim, em diversos locais. O grande divisor de águas dessa capoeira para ela se transformar indo por esse caminho foi o Mestre Bimba realmente. O Mestre Bimba, como eu falei, ele foi o divisor de águas. Mestre Bimba, ele nasce em 1899, 1900, ele tem 2 registros aí. Em 1918, ele mesmo fala, ele começa já a ensinar capoeira. Em 1928, ele fecha esse primeiro ciclo da regional. Ele fala isso. Tanto que em 2018 foi o centenário da regional. Esse livro faz até um pouco da homenagem ao centenário, um século da capoeira regional. Tá? Então, o Mestre Nené é o filho do Mestre Bimba, uma pessoa que tem realmente um gabarito enorme dentro da capoeira regional. O Mestre Bimba, esse divisor de águas, ele começa a fazer também apresentações aí para o poder público, né? Governadores, deputados, dentro de clubes, etc. E nisso, ele sobe ao ringue na década de 30, em 36, e desafia todos os outros lutadores baianos e também capoeiristas da linhagem da Angola. Foi em 1936, no Parque Odeon, ali onde é a Cruz Caída, ali na Serra, o Mestre Bimba. Então, para ele mostrar a luta regional baiana, a capoeira regional, que até então ela ainda estava, de certa forma, criminalizada. Ela não tinha saído do Código Penal, ou seja, na revisão, já na década de 40, na revisão do Código Penal, realmente tiraram ali, não aparecia mais o artigo 402, que era onde criminalizava a capoeira. Esse momento é um momento muito importante para a capoeira, que a capoeira já consegue se desenvolver e a gente ter toda essa influência dessa capoeira que a gente joga hoje em dia. Então, ou seja, é o século XX que mostra mais essa capoeira para a gente. É o início do século XX. Mestre Bimba é um deles, Mestre Pastinha, Mestre Noronha, Mestre Livino Boca da Barra, Querido de Deus, um grande capoeirista também contemporâneo do Mestre Bimba. Enfim, a gente tem essas grandes referências, Mestre Bimba e Pastinha, mas outros capoeiristas também tiveram uma grande relevância. E dentro, aí também já vai outros capoeiristas, como que a gente vai pegar aí o Mestre Valdemar da Paixão, mais novo que Mestre Bimba, um pouco mais novo, mas uma pessoa que de grande notoriedade, o Mestre Canjiquinha, também mais novo do que Mestre Bimba, mas também uma figura de grande notoriedade. Nós temos um trabalho chamado Tour Capoeirístico. Anotem aí, é um site, mapadacapoeira.com.br. Vocês vão ver um pouco disso que eu estou falando, final do século XIX, século XX e século XXI. Né? E você vai ver
Esse mapa é bem bacana, é um trabalho que a gente fez com o Fred Abreu. Eu sou aluno do mestre Benivaldo, formado pelo mestre Benivaldo, e eu fui pupilo também, vendo essa parte de estudos com o Fred Abreu, esse historiador que eu mostrei alguns livros aqui, Macaco Beleza, Capoeira no século XIX, Fred Abreu, que escreveu. Então, a capoeira, ela vai mais ou menos permeando, e toda essa história dela urbana, até desaguar na gente, né? Então, eu já peguei isso, toda essa herança, quando eu começo capoeira em 80, na década de 80, 84, a gente chamava de capoeira regional. E eu fiz realmente, porque eu fui aluno de um professor chamado professor Washington, que era aluno do mestre Bimba, que era o Ayrton Onça. E eu peguei essa parte da regional, mas ela veio se transformando. E hoje em dia é um pouco mais, tem a fusão da Angola com a regional, que eu particularmente, desde 2008, através das lembranças de Fred Abreu me posicionando, eu coloco, Fred Abreu posicionava como capoeira contemporânea, e eu me posiciono como capoeira contemporânea, ou seja, são todos os grupos que têm essa fusão, que fazem essa fusão. Uns pegam mais forte pela essa linha da regional, né? Outros pegam um pouco mais, faz essa mistura como a gente mistura, até os elementos mesmo da roda, a gente bota 3 birimbaus, na capoeira regional é 1 birimbau e 2 pandeiros, a gente já tem uma conjuntura de atabaque, a gente já bota gogô, que na capoeira regional não tinha. A musicalidade mesmo, eu vou cantar até aqui rapidamente umas 2, 3 músicas, que elas geram essa conotação, tá? Dessa fusão, tá? Eu vou aproveitar e cantar uma música ela mais de cunho antigo dessa época, tá? Que simboliza isso, né? Simboliza os africanos, os negros, na sua grande maioria, eles ali, de algumas etnias, mas a etnia Banto, ela foi muito responsável pela capoeira, né? E o negro nessa conjuntura toda, formando, trazendo várias matrizes que eles trouxeram da África e que se origina a capoeira. Então é assim, ó, dá no negro você não dá no negro, se não der vai apanhar, dá no negro você não dá no negro, se não der vai apanhar. Isso é uma música antiga, tradicional, tá? Eu vou cantar uma música agora que mostra um pouco como é a capoeira, que já vem dentro de um processo histórico também. Ela é mais uma arte de defesa, tá? Em cima da defesa, a gente, óbvio, se defendeu e gera um contra-ataque. Essa música é minha, essa música. Eu falo assim, ó, é defesa, contra-ataque. A arma do capoeira é defesa, contra-ataque. É defesa, contra-ataque. A arma do capoeira é defesa, contra-ataque. É defesa, contra-ataque. A arma do capoeira é defesa, contra-ataque. E a gente nunca pode esquecer dos mestres antigos, né? Então, tem um mestre que eu não o conheci, chamado Cobrinha Verde, e ele fala muito do mandingueiro na capoeira. E o mandingueiro, para ele lá, tinha outra conotação que é hoje em dia o mandingueiro. O mandingueiro, hoje em dia a gente tem a conotação mais daquela pessoa que quebra no jogo e tudo. Lá atrás já tinha essa conotação, que isso muito é oriundo. Para vocês saberem também, os mandingas eram uma nação também africana, mandingas, tá? E eu fiz uma música assim, que a gente tem até um tipo de jogo que faz dentro dessa, que eu chamo de mandingueiro, que eu vou tocar aqui, depois posso tocar esse toque que foi criado por mim. E eu fiz essa homenagem a Mestre Cobrinha, assim, ó. Mandingueiro, mandinga, mandingueiro, mandinga, mandingueiro, mandinga, esse corpo fechado, mandinga.
André, Emanjinga, oração Santa Inês, Emanjinga, e cobrinha verde, Emanjinga, Emanjingue, Emanjinga, Emanjinga. Falando do mestre Cobrinha, tá? Isso é um pouco aí da história breve da capoeira, é bem breve, ela tem uma coisa que é muito mais grandiosa, tá? Então, ela, só fazendo um resumo, são os africanos que através desse processo urbano, os africanos que estavam aqui, os crioulos que já eram os negros descendentes aí já aí miscigenados, né, junto com o português, então chamado de crioulo. A gente tinha até uma gíria antigamente assim, fala crioulo. Os crioulos eram os negros já nascidos no Brasil, descendentes já aí dos africanos com a miscigenação portuguesa. Tá legal? Obrigado vocês aí, o blog Estrangulamento Ezequiel. Se vocês quiserem saber um pouco mais da nossa instituição, nosso site é ctecapoeiragem.com.br. Eu tenho essa cartilha que eu escrevi nesses 3 anos, é um pouco aí do que eu penso na capoeira, né? Dentro dessa parte profissional também. Quem quiser, eu tenho ela virtual, digitalizada, eu posso passar. E a gente tem várias articulações na nossa instituição, um pequeno livreto que a gente aí, quem quiser dar aula e saber como algumas expressões em inglês para dar aula em inglês, a gente coloca, enfim. Tá legal? Obrigado, professor Márcio. Conte sempre com a gente aí. Obrigado por tudo. Capoeira sempre mais.